Pole position de Oscar Piastri para o Grande Prêmio da Emília-Romagna em Imola. Max Verstappen o segundo, George Russell o terceiro. 1,1 segundos separando do primeiro ao décimo. Gabriel Bortoleto passa para o Q2, Hülkenberg não, Colapinto e Tsunoda batem com força, causando duas bandeiras vermelhas. Vamos falar rapidinho dessa classificação. Sol entre nuvens, 22 graus de temperatura ambiente, 41 no asfalto, não tão quente quanto ontem, que fez 45, mas ainda assim não dá para dizer que a pista estava fresquinha. A saída para o Q1. A fila já estava formada com os carros da Sauber na frente, Hülkenberg e Bortoleto quando deu luz verde no pit lane. 20 carros, 15 vagas disponíveis para o Q2. Bortoleto andou na frente do Hülkenberg nas 3 primeiras sessões desse final de semana, TL1, 2 e 3. Enquanto na ponta só deu McLaren, TL1 e 2 para Piastri, TL3 para Lando Norris. E os primeiros a fazer volta foram os carros da Sauber e da Haas, todos equipados com motores Ferrari. Bortoleto 16.698, quase 16.7, Berman 16.9, Hülkenberg e Ocon 17.0. Mas nesta ordem. Alonso passou, fez 16.2. Hamilton fez a dele 20 milésimos atrás do Alonso. Aston Martin deu uma acendida nesse final de semana, mas não justifica a Ferrari andando atrás. Albon passou e colocou a Williams no topo, 16.1. Sainz foi quarto, eu já enfatizo. Achava que o Sainz comeria o Albon com farofa desde o começo. E o Albon vem reagindo muito bem. Eu diria até que subiu de produção nesse ano. Verstappen foi o primeiro dos ponteiros a abrir sua volta, fez primeiro setor roxo, fez segundo setor muito bom. Quando chegava na Aqua Minerale, a imagem cortou rápido para uma Red Bull destroçada. Pensei por um segundo, foi ele que bateu? O que eu perdi? Mas era Yuki Tsunoda que deu um tunou-barril depois de acertar as barreiras na segunda chicane e demoliu sua Red Bull, provocando automaticamente bandeira vermelha. E por causa dos sensores na luva e no carro, já acionaram o carro médico para ver como ele estava. Interrupção que durou ali de 5 a 7 minutos, faltavam 12 minutos e 13 segundos para acabar o Q1, e a gente sabe, aí no quali, sim, o relógio pausa. Vendo o replay na onboard do Tsunoda, a dinâmica ficou clara. Abusou, pegou zebra demais na entrada. Quando o carro passou a zebra, bateu a traseira, bateu o assoalho no asfalto, para de passar por baixo, perde repentinamente o downforce e aí, forte abraço. Socorrido o Tsunoda, que estava bem, só o carro que foi pro saco junto com o happy hour dos mecânicos. Todo mundo alinhou na saída do pit lane, novamente com as Saubers puxando a fila, mas na frente deles, Franco Colapinto, que estava meio apressadinho, tragédia anunciada, e saiu antes da liberação. Portanto, o item foi para a investigação dos comissários. Gasly passou e espetou a Alpine em 1.15.9 na ponta. Alonso foi lá e fez 1.15.6. Olha lá, Aston Martin, mas Verstappen acabou com a brincadeira e fez 1.15.1. Faltavam as McLaren e a gente pensou, daqui a pouco eles colocam um carro na frente, vem andando na frente o final de semana todo, espetaram 30 segundos de vantagem na galera em Miami. Certo? Errado. Porque Piastri fez a volta dele 3 décimos pior do que Verstappen e Norris fez a sua 4 pior do que Piastri, portanto 7 atrás da ponta. O tempo projetado de eliminação era 1.15.9. Bortoleto e Hülkenberg tinham àquela altura 1.16.6. Então teriam que melhorar bastante coisa ou correriam risco de uma eliminação. As duas Sauber vinham fazendo voltas praticamente ao mesmo tempo. O Bortoleto fez o primeiro setor 0.295 melhor do que a régua necessária para passar, que era de Lawson. Depois caiu um pouquinho para 1.81 melhor e passou na chegada menos de um décimo na frente. Mas passou. 15º. Já Hülkenberg na primeira perna da Rivasa foi lá fora e jogou a volta fora. Não melhorou. Mas muita gente vinha para fazer tempos, inclusive as duas Haas. A essa altura, adversário direto para ver quem passa ou não para o Q2. Ocon e Berman em voltas. Mas então, Argentina ajudando o Brasil, porque Colapinto na variante Tamburello perdeu o carro parecido com o Tsunoda, no trecho anterior e uma curva para a direita ao invés de para a esquerda, como foi com o japonês da Red Bull, mas também perdeu o carro na sentada pós-zebra e aí adeus, foi com força nas barreiras, bandeira vermelha. E aí na hora eu pensei, Bortoleto com essa passou, mas de repente apareceu o nome de Berman fechando sua volta e passando na 10ª posição, empurrando o Bortoleto para 16º.
Mas aí eu pensei, não estava sob bandeira vermelha? Foi a mesma coisa que pensaram os comissários. Depois que a bandeira vermelha aparece, não pode fechar a volta. Não interessa se o acidente é lá na frente. Portanto, a volta do Behrman foi deletada, Bortoleto passou para o Q2. 15ª posição. Eliminados Lawson, Hülkenberg, Ocon, Behrman e Tsunoda. Verstappen começou o Q2 com 1:15.4, colocando o carro em primeiro. Bortoleto fez a sua volta 1:16.8. Leclerc 15:6, Hamilton 15:7. E aí Russell subiu para segundo, colocando sua Mercedes a 0.151 da frente. No caso, Verstappen. E aí Norris, que parecia que no Q1 estaria fora da briga, fez 1:15.2, subiu para primeiro. Faltava Piastri, que vinha fazendo sua volta com o setor roxo e passou 1:15.2 também, só que 0.020, 20 milésimos melhor do que Norris. 8 décimos de segundo separando os 10 primeiros colocados. E o 10º era Antonelli, que corre em casa. Com o Colapinto tendo passado para o Q2, porque antes da sua batida tinha tempo para isso, Bortoleto seria, no mínimo, 14º, porque passaram 15, mas Colapinto não faria tempo. Excelente resultado, é o terceiro Q2 dele, foi na Austrália, foi em Miami e agora em Imola. Acompanhei a segunda tentativa dele inteirinha na onboard, bela volta, rápida e sem erros, melhorou 4 décimos em relação à própria marca na primeira tentativa e provisoriamente então era o 12º colocado. O problema é que atrás dele naquele momento para melhorar estavam, além do Colapinto que não faria tempo, Albon e Gasly, 2 carros que tinham aparecido no top 3. Enquanto isso, lá em cima na tabela, Carlos Sainz fez 1:15.198 e empurrou as duas McLarens de Piastri e Norris para segundo e terceiro. Antonelli estava na zona de eliminação, fez sua volta, não melhorou o suficiente para escapar e foi degolado. E quem também foi degolado por 2 Aston Martin, que foram para a pista com pneus médios, contrariando a lógica de uma classificação em que você quer máximo desempenho e quem entrega isso é o pneu macio, foram as Ferraris. Leclerc e Hamilton eram 9º e 10º. Passando, Stroll e Alonso subiram na tabela e empurraram então Charles e Lewis para P11 e P12. Ferrari fora do Q3, assim como Antonelli. Drama para a torcida italiana. Com isso, eliminados então Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto e Colapinto. Os 2 carros da Ferrari e o piloto da casa, um brasileiro e um argentino. O Q3 começou 12:20 aqui no nosso horário, com atraso, evidentemente, por causa das 2 interrupções anteriores. Norris foi o primeiro dos ponteiros a sair, 1:14.9. Piastri foi lá, 1:14.8. Max Verstappen mandou recado, 1:14.7. Russell veio e fez o quarto tempo e as 2 Williams, o que poderiam arrumar? Quase nada. Tempos decepcionantes, 8º e 9º, atrás inclusive das 2 Aston Martin, esta sim, a essa altura, a surpresa do final de semana. E aí eu voltei rapidinho para ver a onboard do Carlos Sainz no Q2 e ele pegou um vácuo fenomenal do Bortoleto que vinha fechando sua volta quando o Sainz ia abrir e aí deu uma bela de uma ajuda. A mesma coisa tinha acontecido com o Albon no Q1, que usou o vácuo da outra Sauber, do Hülkenberg. Mas faltava ainda mais uma rodada para o Q3 e o tempo alvo era de Verstappen, 1:14.772. Piastri veio e fez o primeiro setor pior do que Verstappen, 0.065, mas na divisão da volta, a Red Bull vinha vindo melhor no primeiro. Então, fazer pior neste patamar não era ruim para o Piastri, porque ele poderia então recuperar no resto. E foi o que fez, porque marcou um setor roxo na segunda parte da volta e na linha de chegada passou e melhorou. 1:14.670, 0.102, 1/12 milésimos melhor do que Verstappen, que ainda tinha a volta para fechar e também vinha Lando Norris. Verstappen tinha um primeiro setor roxo, melhorando da sua própria marca. Norris passou e não melhorou nem a dele, 6 décimos da frente. Terceira posição, provisoriamente. Verstappen veio, melhorou, mas não o suficiente, 34 milésimos atrás da ponta. Mas faltava Russell, que vinha numa volta rápida e poderia de repente incomodar. E incomodou, mas não os 2 da frente. Incomodou Norris, que caiu para quarto. Russell foi terceiro, com uma Mercedes calçando pneus médios, imitando a estratégia da Aston Martin. Resultado então,
pole position para Oscar Piastri, que parte na primeira posição amanhã e vai naturalmente dividir a chicane com Verstappen na primeira freada. Não tenha dúvida disso. Quem que vai soprar para fora da pista dessa vez? Segundo foi então Verstappen, terceiro George Russell, quarto Lando Norris, quinto para um renascido de repente Fernando Alonso, que fez um ano muito discreto até aqui, tem 0 pontos. Sexto para Sainz, sétimo para Alexander Albon, Williams andando muito bem nos trechos de alta lá em Imola. Oitavo para Stroll, nono para Isaac Hadjar, décimo para Gasly, que prometeu tudo e não entregou nada nesta classificação. 10 carros separados por 1.1 segundo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque todo mundo fala que a Fórmula 1 virou uma caca, que antigamente era muito melhor. Sabe qual foi a diferença do grid de largada no Grande Prêmio de Imola de 1993? Do primeiro ao décimo, 2.8 segundos. Do primeiro ao último, 5.7. Ah, Rodrigo, mas 1993, o ano da Williams de outro planeta. Beleza, vamos pegar 91 então, com Senna na frente. Do primeiro ao décimo, 3.8 segundos de diferença. Do primeiro ao último, te falo agora, 8! Entendeu? Agradeça, vivemos tempos maravilhosos. O resto da ordem de classificação você já sabe, 11º Leclerc, 12º Lewis Hamilton, 13º Kimi Antonelli, 14º Gabriel Bortoleto, 15º Franco Colapinto, 16º Lawson, 17º Nico Hülkenberg, 18º Esteban Ocon, 19º Oliver Behrman e 20º Yuki Tsunoda, que acabou com o happy hour dos seus mecânicos. Mesma coisa para os do Colapinto. O que esperar para amanhã? Bom, previsão de tempo quente, 23 graus. Temperatura no asfalto deve estar na ordem ali de 41, 42 graus, como hoje. Portanto, será uma corrida com alta degradação da borracha, especialmente porque a Pirelli escolheu a gama mais macia. É uma pista veloz com algumas curvas de alta que forçam a destruição da borracha. A previsão fala em 15% de chuva para a hora da corrida e a gente viu no entorno do circuito hoje algumas imagens, nuvens carregadas. Será um fator? É verão por lá, então às vezes, né, você sabe aqui, parece que não vai chover e de repente chove. Mas não parece ser o caso. Acho que teremos uma corrida no seco. E tendo uma corrida no seco, tudo vai depender da primeira curva. Piastri e Verstappen dividindo a primeira freada. Quem conseguir fazer na frente tem a opção de começar a dar as cartas, forçar mais o ritmo, economizar. E a McLaren tem um trunfo. 2 carros podendo usar Norris para pressionar Verstappen com um possível undercut, até porque o Norris quer brigar por essa vitória também, e o Verstappen sozinho, sem poder usar outro carro para se defender, porque o Tsunoda vem lá de trás em 20º. Bortoleto parte de 14º em condições normais, pista seca, não deve ter ritmo para ir para cima da zona de pontos. Mas, como fez o Hülkenberg, por exemplo, na Austrália, sobrevivendo, ficando fora de problemas, às vezes consegue capitalizar. O importante é chegar na frente do companheiro, fazer uma corrida sólida sem cometer erros, somar a quilometragem e ir firmando essa tendência de alta aí, dele se adaptando cada vez mais. Foi inclusive o que eu conversei com o pai dele na semana retrasada lá na Stock Car. Eu me recordo do ano passado, que na Fórmula 2 ele teve um começo difícil e uma curva ascendente bem forte na segunda metade da temporada, quando inclusive foi buscar a ponta e venceu o campeonato. Já passou o primeiro quarto do ano e se ele conseguir firmar essa tendência de andar sempre na frente do Hülkenberg, que é um cara rápido, fará um excelente serviço, mostrará muita coisa lá dentro da equipe, que sabe, ele sim, o que mirar nos resultados, o que mirar nos dados. Amanhã o Grande Prêmio da Emília-Romagna em Imola começa às 10 horas da manhã e 15 para as 10, 9h45 a gente começa a nossa transmissão paralela aqui, ao vivo e sem imagens, segunda tela para você, outro canal. Com Matheus Ornelas na narração, eu, Rodrigo ADM, nos comentários e Juliane Serrazoli, isso mesmo, falando comigo aqui no ponto, mandando insights e informações de quem está acostumada a acompanhar em loco, sabe muita coisa, conhece muita gente, um olhar a mais para nos dar uns toques, falar pra gente, vocês viram isso? Viram aquilo? Nossa nova parceira, contribuindo aqui com as nossas transmissões no outro canal. Um abraço para Juliane, que faz um excelente trabalho escrevendo e também gravando vídeos no canal dela. Já conhece o canal dela? Vou deixar o link aqui embaixo. Espero vocês, encontro marcado, 15 para as 9, ao vivo. Vou deixar o link da live que já está criada aqui embaixo.
Fechado? Enquanto você espera, tem conteúdo para você assistir. Eu venho falando de 3 vídeos. Domingo, Equipes que Amamos Sauber. O vídeo de terça, Engenhocas parte 3. E a pequena grande história de quando a Wanser venceu as 500 milhas de Indianápolis de 87 com um show car. Mas eu lembrei de mais um conteúdo que tem tudo a ver com a corrida de amanhã. Meu track walk, minha caminhada completa, metro a metro no circuito de Imola. Gravei esse conteúdo em 2023 sob um sol inclemente do verão italiano. Vale se dar uma olhada. Beleza? Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E eu te vejo aqui amanhã, 15:50, na nossa transmissão paralela. Acaba a corrida, bandeirada, a gente encerra e eu volto aqui às 18 horas para nossa live pós-corrida, respondendo suas perguntas, seus superchats e dando as risadas de sempre, no nosso rescaldo pós-corrida, falando de tudo que aconteceu dentro e fora da pista. Fechado? Aproveita então para falar, você já sabe o quê? Que eu vou te pedir para deixar um comentáriozinho, então deixe seu palpite para a corrida de amanhã. Quem vence? O pódio, primeiro, segundo e terceiro? Onde chegará o Bortoleto? Será que a Ferrari vai se recuperar do vexame de não ter ido ao Q3 hoje? Não quer comentar nada disso? Deixa aqui embaixo um emojizinho, fala de onde nos assiste, manda um abraço, manda um recado para a esposa. Por fim, subimos para a 5ª posição na votação do IBEST, sendo o canal mais votado nas últimas 24 horas. É mole? Pois é. Vou deixar o link para votação logo embaixo do título do vídeo aqui na descrição. Vote na gente, vamos mostrar para essa galera aí a força da nossa comunidade. Como falei ontem, somos uma praga. Fechado? Então é isso. Ótimo sábado, vejo vocês aqui amanhã 15:50. Aquele abraço, aproveite. Tchau, tchau.